Você está do lado da Terra plana ou do lado de que a Terra é uma esfera? Parece uma pergunta simples, quase inocente, mas a forma como você responde diz muito mais sobre você do que sobre o planeta. Antes de qualquer argumento científico, antes de qualquer vídeo, antes de qualquer experimento, existe algo mais profundo acontecendo dentro da sua mente. E é exatamente isso que quase ninguém percebe quando entra nesse debate. Aqui no Fatos Internos, a gente não está aqui para julgar quem está certo ou errado. A gente está aqui para entender por que essas ideias surgem, por que elas crescem e por que elas mexem tanto com as pessoas. Porque quando você começa a observar com atenção, essa discussão deixa de ser apenas sobre geografia ou astronomia e passa a revelar algo muito maior, algo que envolve percepção, controle, confiança e a forma como a realidade é construída dentro da cabeça de cada um. Agora pensa comigo. Enquanto você vive sua rotina, enquanto você trabalha, consome conteúdo, conversa com pessoas, existe um fluxo constante de informações moldando o que você acredita. E isso não é novo, mas o que mudou é a intensidade. Lá em 1975, um cientista chamado Joseph Weizenbaum, professor do MIT, já tinha percebido algo estranho acontecendo. Ele foi um dos pioneiros da inteligência artificial, criou um dos primeiros chatbots da história e poderia ter sido lembrado apenas como um gênio da tecnologia. Mas ele escolheu um caminho completamente diferente. Ele começou a criticar o próprio avanço tecnológico que ajudou a construir, e isso fez com que ele fosse isolado, ignorado, praticamente expulso da elite científica que antes o admirava. O motivo disso não era simples. Ele estava enxergando algo que ninguém queria admitir. Weizenbaum saiu do laboratório e decidiu fazer algo básico, algo que poucos cientistas fazem. Ele foi falar com pessoas comuns, recepcionistas, motoristas, trabalhadores, gente que vivia ao redor de instituições como Harvard e o MIT. Ele fazia uma pergunta simples, direta, quase desconfortável. O que você acha da sua vida? E as respostas que ele encontrou eram perturbadoras, rotinas repetitivas, falta de propósito, sensação de estar preso em um ciclo sem evolução, uma infelicidade silenciosa que não aparecia nos gráficos, mas estava presente no cotidiano. Isso em 1975. Quando o mundo ainda nem sonhava com o nível de tecnologia que existe hoje. Agora pensa no presente, onde tudo é mais rápido, mais automatizado, mais conectado e, ao mesmo tempo, mais distante. Porque existe um detalhe que quebra toda a narrativa de progresso. A produtividade global disparou ao longo das décadas. As máquinas fazem mais, os sistemas são mais eficientes. As empresas produzem mais riqueza do que nunca, mas o ganho real das pessoas comuns praticamente estagnou desde os anos 70. Ou seja, o sistema evoluiu, mas o ser humano não recebeu proporcionalmente os benefícios dessa evolução. E isso cria um desconforto que muita gente não consegue explicar, uma sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece avançado. É como se o mundo estivesse indo para frente, mas a vida das pessoas estivesse parada no mesmo lugar. E é nesse cenário que surge uma frase que resume tudo de forma brutal: a conveniência está matando a agência humana. Hoje, você não precisa calcular, você não precisa lembrar, você não precisa decidir muitas coisas, porque a tecnologia faz isso por você. E isso parece maravilhoso porque facilita a vida, economiza tempo, reduz esforço. Mas tem um efeito colateral silencioso. Quanto menos você participa, menos você sente que controla. Quanto menos você decide, menos você se sente responsável. E aos poucos, sem perceber, você começa a perder algo essencial: a sensação de autonomia, a sensação de que a sua vida está realmente nas suas mãos. Agora conecta isso com o debate entre terra plana e terra esférica. Porque esse tipo de discussão cresce justamente em uma época onde as pessoas sentem que têm cada vez menos controle sobre suas próprias vidas.
Porque quando o mundo se torna complexo demais, quando as estruturas parecem distantes demais, quando as decisões parecem fora do alcance, a mente humana tenta compensar, ela tenta encontrar certezas, ela tenta recuperar controle, ela tenta criar explicações que façam sentido dentro da sua própria lógica. E é aí que as teorias ganham força. Não necessariamente porque são verdadeiras ou falsas, mas porque elas oferecem algo que muita gente está perdendo: a sensação de entendimento. E isso não significa que quem acredita em uma coisa ou outra está errado, significa que existe um processo psicológico acontecendo. Porque acreditar em algo, seja o que for, muitas vezes é mais confortável do que viver na dúvida. A dúvida exige esforço, exige questionamento constante, exige aceitar que você pode não ter todas as respostas. E nem todo mundo está disposto a lidar com isso. Então a mente escolhe um caminho, constrói uma narrativa e passa a defendê-la, porque aquela narrativa se torna parte da identidade. Mas a história fica ainda mais profunda quando você olha para o impacto da tecnologia na forma como pensamos. Um historiador chamado Lewis Mumford dizia que toda tecnologia tem um efeito ecológico na sociedade, não no sentido ambiental, mas no sentido de que ela altera todo o sistema ao redor. Ela muda comportamentos, muda relações, muda a forma como as pessoas se conectam e interpretam o mundo. E o mais interessante, esses efeitos não são previsíveis. Eles não podem ser completamente medidos. Eles simplesmente acontecem. Hoje você pode trabalhar de casa, você pode criar uma empresa sozinho, você pode viver uma vida inteira dentro do ambiente digital. Isso parece liberdade, e em muitos aspectos é, mas também cria isolamento, cria desconexão, cria uma realidade onde tudo parece real, mas ao mesmo tempo, nada é totalmente concreto. E quando a realidade começa a parecer instável, a mente reage. Ela tenta se agarrar a algo sólido, algo que pareça mais claro, mais direto, mais compreensível. E é nesse ponto que discussões como essa ganham ainda mais força, porque elas oferecem uma estrutura simples dentro de um mundo complexo. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou você acredita nisso, ou naquilo. E essa divisão cria pertencimento, cria grupos, cria identidade. E quanto mais alguém se identifica com um grupo, mais difícil fica questionar aquilo em que acredita. Agora observa outro detalhe curioso. Países como a Suécia começaram a perceber que a tecnologia estava causando efeitos inesperados na educação. Depois de anos digitalizando salas de aula, eles começaram a voltar atrás, removeram computadores e passaram a investir novamente em cadernos, canetas, escrita manual, porque estudos mostraram que escrever à mão ativa o cérebro de uma forma muito mais profunda do que digitar, melhora a memória, melhora a compreensão, cria conexões cognitivas mais fortes. Ou seja, algo simples, antigo, quase esquecido, ainda é mais eficiente em certos aspectos do que tecnologias modernas. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que o avanço tecnológico está realmente tornando as pessoas mais inteligentes ou apenas mais dependentes? Porque existe uma diferença enorme entre ter acesso à informação e realmente compreender essa informação. E quando tudo está disponível o tempo todo, o valor do conhecimento muda. Ele deixa de ser algo construído e passa a ser algo consumido. E aquilo que você consome, nem sempre você questiona. E aqui entra um ponto crucial: a homogeneização das ideias. Quando milhões de pessoas consomem os mesmos conteúdos, os mesmos formatos, os mesmos argumentos, começa a surgir uma padronização de pensamento. Tudo começa a parecer igual. E nesse cenário, qualquer ideia que foge desse padrão chama atenção, porque ela quebra a repetição, ela provoca, ela incomoda, ela gera debate. E isso, por si só, já é suficiente para que ela se espalhe. Mas existe algo ainda mais interessante no passado
Grandes cientistas não discutiam apenas dados e fórmulas. Eles discutiam filosofia. Albert Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, todos estavam profundamente envolvidos em questões filosóficas sobre a natureza da realidade. Eles não estavam apenas tentando medir o universo, eles estavam tentando entender o que ele significa. Hoje, grande parte da ciência se tornou extremamente técnica, extremamente especializada e muitas vezes desconectada dessas grandes questões. E isso cria um vazio, um espaço onde perguntas profundas deixam de ser exploradas, e quando isso acontece, outras narrativas ocupam esse lugar. E é exatamente nesse espaço que surgem debates como o da Terra plana. Não apenas como uma teoria sobre o mundo físico, mas como uma tentativa de preencher lacunas, de questionar estruturas, de desafiar o que é considerado absoluto. E isso não é novo. Ao longo da história, sempre existiram movimentos que questionaram o consenso. O que mudou foi a velocidade com que essas ideias se espalham e a forma como elas encontram pessoas dispostas a acreditar nelas. No final das contas, talvez a pergunta nunca tenha sido apenas sobre o formato da Terra. Talvez ela seja sobre confiança, sobre quem você escolhe acreditar, sobre como você constrói sua visão de mundo. Porque toda crença, independente de qual seja, passa por um processo interno. Ela não surge do nada, ela é construída a partir de experiências, influências, emoções e percepções. E talvez a pergunta mais importante não seja qual lado está certo, mas por que você escolheu o lado que escolheu? O que fez aquilo fazer sentido para você? O que fez aquilo parecer verdade? Porque quando você começa a entender isso, você começa a entender algo muito maior do que qualquer teoria. Você começa a entender como a mente humana funciona. E isso muda tudo, porque a partir desse momento, a discussão deixa de ser sobre ganhar um argumento e passa a ser sobre compreender a si mesmo e aos outros. E talvez seja exatamente isso que falta na maioria desses debates. Menos necessidade de provar um ponto e mais disposição para entender o que está por trás dele. Agora eu quero saber de você. Essa discussão é realmente sobre o formato da Terra ou ela revela algo muito mais profundo sobre como a gente pensa, sente e acredita? Comenta aqui embaixo, quero ver até onde você vai nessa reflexão. E até o próximo Fatos Internos.